Olá, seguidores do canal Tempo na Web. Sejam muito bem-vindos ao canal Tempo na Web. Estamos chegando com um novo vídeo da previsão do tempo atualizada para este domingo, dia 7 de março de 2021, através dos dados aqui da Radar Clima, do modelo de previsão do tempo alemão Weather Online. Começando às 0 horas do domingo aqui, temos chance de chuvas fracas a moderadas aqui sobre a faixa central leste do estado de Santa Catarina, e chance de chuvas moderada a forte pela faixa leste do Paraná, com risco moderado de temporais. Temos chuvas também de moderada para forte intensidade aqui em toda a faixa sudeste e leste do estado de São Paulo, com risco moderado de temporais também aqui. Chuvas de moderada para forte intensidade também acontecendo sobre o sul de Minas e faixa oeste do estado do Rio de Janeiro, com risco moderado de temporais também. Chuvas de fraca a moderada intensidade acontecendo aqui pelo Triângulo Mineiro, norte de São Paulo, interior de Minas, sul de Goiás, Mato Grosso. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade acontecendo aqui pela faixa central do Tocantins, com risco moderado de temporais aí também. Temos núcleos de chuva de moderada para forte intensidade acontecendo aqui entre a faixa central e leste e sudeste do Amazonas e sudoeste do Pará. Alguns núcleos de chuva isolados pelo estado de Rondônia. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade, com risco moderado a alto de temporais aqui sobre o sudoeste do Amazonas. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade sobre a faixa oeste do Amazonas. Também núcleos de chuva de moderada para forte intensidade sobre a faixa norte de Roraima e noroeste do Pará, com risco também moderado de temporais aí. Temos núcleos de chuva de moderada para forte intensidade chegando aqui sobre a faixa leste do Amapá, norte do Pará, com risco moderado de temporais aqui também. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo interior do Maranhão e na faixa norte do estado. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade também chegando aqui no norte do Ceará, mas sem risco para temporais. Vamos avançando para mais atualizações às 3 horas da manhã aqui. Teremos núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo estado de Santa Catarina, aí, pelo interior do estado, litoral nordeste do estado. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade na faixa leste do Paraná, ainda em atuação, com risco moderado de temporais. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade aqui no nordeste do Paraná. Teremos núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui, e com risco moderado a alto de temporais aqui sobre o leste de São Paulo, aqui todo o litoral leste de São Paulo, litoral sudeste de São Paulo. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo interior do estado de São Paulo. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pela faixa central do Rio. Pontos de Minas Gerais com núcleos de chuva fraca e no Triângulo Mineiro chuva fraca a moderada. Chuvas fracas a moderadas também no sul de Goiás, pelo interior do Mato Grosso do Sul também. Sul do Mato Grosso também aqui com núcleos de chuva fraca a moderada. Núcleos de chuva fraca a moderada pela faixa leste de Rondônia. No norte do estado pode haver núcleos de chuva de moderada para forte intensidade com risco moderado aqui de temporais. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui na faixa central-sul do Tocantins, com risco moderado a alto de temporais aqui. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade ainda seguem atuando no sudoeste do Amazonas, faixa central do Amazonas e também faixa sudoeste do estado do Pará, onde há um risco moderado aí para temporais também. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade no sul de Rondônia e noroeste do Pará. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui na faixa oeste e noroeste do estado de Roraima, com risco moderado a alto de temporais aqui nessa região. Temos núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo interior do Pará. No norte do estado, núcleos de chuva de moderada para forte intensidade chegando, com risco moderado de temporais. Mesma condição também para toda a faixa norte e litoral norte do Maranhão. Condições também de chuvas fracas a moderadas pelo interior do Maranhão. Chuvas fracas a moderadas chegando aqui na faixa norte do Ceará também. Alguns núcleos aqui espalhados.
Vamos a mais atualizações às 6 horas da manhã. Ainda temos alguns núcleos de chuva fraca a moderada aqui sobre a faixa nordeste do estado do Rio Grande do Sul, pelo interior de Santa Catarina e do Paraná aqui. Entre o litoral nordeste de Santa Catarina e o litoral sul do Paraná aqui, há condições para chuvas de moderada para forte intensidade com risco moderado de temporais aqui. Às 6 horas da manhã ainda teremos núcleos de chuva de moderada para forte intensidade atuando aqui na faixa leste do estado de São Paulo, todo o litoral leste de São Paulo, onde há um risco moderado para temporais aqui também. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade atuando pela faixa norte e nordeste do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, norte do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade atuando aqui pelo interior do Rio de Janeiro. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui atuando no sul do Tocantins com risco moderado de temporais. No norte do estado, chuvas de fraca a moderada intensidade. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade sobre o noroeste do Mato Grosso, partes da faixa norte de Rondônia. No leste do estado, chuvas fracas a moderadas, mas pegando aqui grande parte do sul e sudoeste do Amazonas, também com núcleos de chuva de moderada para forte intensidade, também no norte do Acre, com risco moderado de temporais aqui nessas regiões. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade, por vezes de forte intensidade, atuando aqui na faixa central do Amazonas, norte do Amazonas e oeste de Roraima, com risco moderado de temporais também. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade, atuando aqui pela faixa central e norte do Pará. No norte do Pará, núcleos de chuva de moderada para forte intensidade, chegando aqui também no leste do Amapá, norte do Maranhão, norte do Piauí e norte do Ceará, onde há chance também de chuva moderada para forte intensidade, com risco moderado de temporais aqui nessas áreas. Vamos avançando para mais atualizações às 9 horas da manhã aqui. Teremos núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade entre a faixa nordeste do Rio Grande do Sul e sudeste de Santa Catarina. Alguns núcleos de chuva fraca pelo interior de Santa Catarina e sul do Paraná. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade atuando aqui na faixa leste do estado do Paraná e no litoral nordeste de Santa Catarina, ainda com um risco moderado de temporais aqui nessas áreas. Ainda teremos condições às 9 horas da manhã para chuva de moderada para forte intensidade aqui em toda a faixa leste do estado de São Paulo, onde há um risco moderado para temporais aqui. Chuvas de fraca a moderada intensidade atuando ainda pelo Triângulo Mineiro, norte e nordeste de São Paulo, interior de Minas aqui. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo sul de Goiás e norte do Mato Grosso do Sul. Alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade, por vezes de forte intensidade, atuando aqui em vários pontos do Mato Grosso e também na divisa com o Goiás, ali na faixa leste do Mato Grosso e noroeste de Goiás, onde nessas regiões há risco moderado e para temporais. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade atuando pelo estado de Rondônia. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade atuando aqui no sudoeste do Amazonas e oeste do Acre. Também núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade, por vezes de forte intensidade, atuando aqui no norte do Amazonas, onde nessas regiões aqui, no norte do Amazonas, sudoeste do Amazonas e oeste do Acre, há risco moderado para temporais aqui. Temos chuvas fracas a moderadas atuando pela faixa central do Pará e no norte do Pará, muita chuva chegando no norte do Pará, no litoral norte, leste do Amapá, litoral norte do Maranhão aqui, norte do Piauí e todo o litoral do Ceará, onde há condições para chuvas fracas a moderada e por vezes de forte intensidade. Risco moderado de temporais aí no litoral norte do Pará, do Amapá e do Maranhão, também norte do Piauí. Chuvas fracas aí pelo interior do Piauí aí, às 9 horas da manhã deste domingo. Vamos avançando para o meio-dia aqui. Alguns núcleos de chuva fraca aqui pelo interior do Rio Grande do Sul, principalmente na faixa leste e norte do estado. Alguns núcleos de chuva de fraca intensidade atuando pelo interior de Santa Catarina.
Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade, por vezes de forte intensidade no litoral norte de Santa Catarina, com risco moderado de temporais aqui. Núcleos de chuva fraca pelo interior do Paraná, norte do Paraná, núcleos de chuva fraca a moderada. No leste do estado, núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui. Também pegando toda a faixa sudeste, leste de São Paulo aqui. Alguns pontos do interior de São Paulo também, com núcleos de chuva de moderada para forte intensidade, onde há risco moderado de temporais entre o leste do Paraná e grande parte do estado de São Paulo. Núcleos de chuva forte começam a se formar pelo Rio de Janeiro aqui ao meio-dia, também pelo Triângulo Mineiro e sul de Minas e faixa central de Minas. Também no norte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo, onde há um risco moderado aqui de temporais aqui nessas áreas também. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade surgindo aqui no norte do Mato Grosso do Sul, leste do Mato Grosso do Sul, vários pontos do Mato Grosso com núcleos de chuva de moderada para forte intensidade, vários pontos de Goiás também no Distrito Federal, onde há um risco moderado para temporais aqui nessas áreas também, ao meio-dia. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade surgindo aqui em vários pontos do Acre, de Rondônia, pontos aqui da faixa norte do Amazonas também, onde nessas áreas há risco moderado para temporais também. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade atuando aqui no sul de Roraima. Vários núcleos na faixa central norte do Pará, leste do Amapá e oeste e sul do Amapá, norte do Maranhão também, norte do Piauí e do Ceará. Risco moderado para temporais aqui no Amazonas, em Roraima, no Pará, no Amapá, aqui nessas áreas onde a chuva está atuando. E risco baixo para temporais aqui na faixa norte do Piauí e do Ceará. Alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade surgindo aqui pelo sul do Piauí e sul do Maranhão e parte central do Tocantins. Vamos avançando aqui para as 15 horas da tarde. Ainda persistem alguns núcleos de chuva de fraca intensidade pelo leste do Rio Grande do Sul e nordeste do estado. Alguns núcleos de chuva de fraca intensidade pelo interior do estado de Santa Catarina. No norte do estado há núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade. Alguns núcleos de chuva de fraca intensidade aqui pelo interior do Paraná. No norte do Paraná e leste do Paraná e litoral do Paraná. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade e com risco moderado de temporais. Núcleos de chuva de moderada para forte intensidade atuando aqui em vários pontos do estado de São Paulo, com risco moderado de temporais. Núcleos de chuva de forte intensidade aqui, muito forte. Núcleos de chuva de forte é muito forte aqui pela faixa leste do estado de São Paulo, onde há um risco alto para temporais aqui no leste de São Paulo, às 15 horas da tarde desse domingo. Vários núcleos de chuva forte aqui atuando por grande parte do estado do Rio de Janeiro. Vários núcleos de chuva forte em vários pontos do Triângulo Mineiro, da faixa central, leste e oeste de Minas, sul do Espírito Santo, onde toda essa área aqui é um risco moderado para temporais aqui também. Vários núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade e vários núcleos de chuva de forte intensidade atuando aqui no sul de Goiás, central e norte do estado. Vários núcleos surgindo por grande parte do Mato Grosso, de Rondônia. Alguns núcleos surgindo aqui também pelo Tocantins, na faixa oeste e norte do estado, onde nessas áreas aqui também há risco moderado para temporais aqui. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui no Acre. Vários núcleos se espalhando por grande parte do Amazonas, grande parte do Pará. Pontos aqui do sul de Roraima. Quase todo o estado do Amapá. Todas essas áreas aqui com núcleos de chuva de moderada para forte intensidade com risco moderado de temporais. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade atuando aqui no norte do Maranhão, norte do Piauí, norte do Ceará também aqui, com risco moderado de temporais aqui nessas áreas. Aqui. Vamos avançando aqui para mais atualizações às 18 horas. Alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pela faixa leste de Santa Catarina e pelo interior do Paraná. No leste do estado do Paraná ainda pode chover forte,
com risco moderado de temporais. Vários núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pelo interior de São Paulo. No leste do estado pode chover forte com risco moderado a alto de temporais. Vários núcleos de chuva forte em grande parte do estado do Rio de Janeiro, grande parte do Triângulo Mineiro, sul de Minas e faixa central, leste e oeste de Minas, com risco moderado de temporais aqui. Núcleos de chuva fraca moderada por toda a faixa norte do Mato Grosso do Sul. Ainda vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos aqui do sul do Goiás, oeste de Goiás, vários pontos do Mato Grosso, pontos aqui da faixa leste do estado de Rondônia. Toda essa área aqui está com risco moderado também de temporais. Alguns núcleos surgindo pelo oeste do Tocantins com risco moderado de temporais. Vários núcleos ainda em atuação na faixa norte do Acre. Vários pontos aqui do Amazonas com núcleos de chuva de moderada para forte intensidade. Vários pontos do sul do Pará e norte do Pará. Alguns pontos em Roraima. Vários núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em grande parte do Amapá. Faixa norte do Pará. Todas essas áreas aqui com risco moderado de temporais também. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui na faixa norte do Maranhão. E alguns núcleos de chuva de fraca intensidade pela faixa norte do Ceará. Vamos avançando aqui para mais atualizações às 21 horas. Ainda alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade pela faixa leste do estado de Santa Catarina e leste do Paraná e norte do Paraná. Alguns núcleos também pelo interior de São Paulo. Núcleo de chuva forte ainda na faixa leste do estado de São Paulo com risco moderado de temporais. Chuva forte também acontecendo aqui em pontos do sul e faixa central do estado do Rio de Janeiro com risco moderado a alto de temporais aqui. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade ainda atuação pelo Triângulo Mineiro, sul de Minas, faixa central de Minas, e surgem núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui com risco moderado de temporais no noroeste de Minas e faixa nordeste do estado de Goiás. Pelo interior do estado, alguns núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade. Ainda temos núcleos de chuva de moderada para forte intensidade aqui na faixa central leste e sudeste do Tocantins, com risco moderado de temporais aqui. Alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos do Mato Grosso aqui, com risco moderado de temporais também. Ainda persistem alguns núcleos de chuva de moderada para forte intensidade em vários pontos do Amazonas, do Pará, também do Amapá, principalmente na faixa leste do estado e no norte de Roraima, onde há um risco moderado e também para temporais nessas áreas onde estão posicionados esses núcleos aí. Vamos avançando aqui para as últimas atualizações às 23 horas. Ainda persistem alguns núcleos de chuva fraca moderada pela faixa leste de Santa Catarina e do Paraná. Ainda persiste um núcleo de chuva forte aqui pelo leste de São Paulo com risco moderado de temporais. Núcleos de chuva fraca moderada pelo interior do estado de São Paulo, Triângulo Mineiro sul de Minas. Chuva forte ainda na faixa leste do estado do Rio de Janeiro com risco moderado de temporais. Chuvas fracas aí pelo interior do Mato Grosso do Sul, alguns pontos bem isolados. Chuvas de moderada para forte intensidade na faixa norte do Mato Grosso, com risco moderado de temporais. Chuva forte atinge aqui o sudoeste e oeste da Bahia, sul do Tocantins, leste e norte do Tocantins, aqui com chuva forte, com risco moderado de temporais às 23 horas desse domingo. Temos chuva forte aqui em vários pontos da faixa central, leste e oeste do Amazonas e sudoeste do Pará, onde há risco moderado a alto de temporais nessas áreas aqui às 23 horas. Núcleos de chuva forte também pela faixa noroeste do Pará e norte de Roraima, com risco moderado de temporais aí também. Núcleos de chuva de fraca a moderada intensidade ainda seguem surgindo no leste do Amapá e norte do Pará. E alguns núcleos de chuva de fraca intensidade pela litoral norte do Ceará. Vamos averiguar agora as temperaturas aqui mínimas e as máximas aí
para todo o Brasil. Lembrando que onde está sendo mostrado esses núcleos aí, é onde podem se formar esses núcleos. Não é que eles vão se formar com 100% de certeza, mas é onde eles podem se formar nessa hora, né? Onde pode haver a formação desses núcleos. É uma projeção, né? Não adianta depois vir aqui no YouTube falar que estava marcando chover em tal área e não choveu, né? Mas é que é uma projeção, né? Aí vai depender depois de acompanhar as imagens de satélite, de radar, para ver se realmente esses núcleos vão se formar ou não, né? Mas é uma projeção onde eles podem se formar. Não que isso vai acontecer 100%, mas é uma projeção de onde podem se formar esses núcleos, né? Vamos averiguando as temperaturas mínimas e as máximas aí para decorrer desse domingo. Às 6 horas da manhã poderíamos ter temperaturas entre 14 a 16 graus aqui em pontos do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha Catarinense. Mínimas abaixo dos 20 alguns pontos aqui de São Paulo, de Minas, do Distrito Federal, leste de Goiás. Alguns pontos aqui da Bahia também com mínimas abaixo dos 20. E no restante do Brasil as mínimas vão variar entre 20 até 25 graus. Apenas no sul do Brasil, aqui em grande parte da região, partes de São Paulo aqui, pode haver mínimas entre 14 até 19 graus aqui em pontos do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná e alguns pontos aqui do sul de Minas, que pode haver mínimas um pouco mais baixas aqui. No restante do Brasil as mínimas vão variar entre 18 graus e chegando até 26 graus em algumas áreas aqui do Nordeste e do Norte do Brasil. Vamos averiguando as máximas aí para a tarde desse domingo. Teremos forte calor com temperatura chegando até 37 graus aqui na faixa nordeste da Bahia, oeste do Sergipe, oeste de Alagoas e sul de Pernambuco também aqui. Também intenso calor na faixa central norte do Piauí. Intenso calor em vários pontos do Amazonas aqui. Intenso calor de novo na faixa nordeste, estado de Roraima. Calor um pouco mais forte aqui no oeste do estado do Mato Grosso do Sul. Intenso calor aqui com temperaturas bem elevadas aqui nessa área, na divisa do Espírito Santo com o sudeste da Bahia e leste de Minas Gerais, onde pode haver temperaturas de até 38 graus nessa área aqui. Máximas não muito elevadas aqui na faixa leste do Paraná e sul do Paraná, leste de Santa Catarina com máximas entre 21 e até 25 graus, leste de São Paulo, sul de Minas também com máximas baixas, Triângulo Mineiro, também no Distrito Federal, pontos aqui do Mato Grosso. No restante do Brasil as máximas vão variar entre 27 graus e chegar até 35 graus em algumas áreas. E o destaque de calor para aquelas áreas ali, onde pode ultrapassar a casa dos 35 graus e chegando até 37, 38 graus. Né? Beleza? Peço a todos que acompanhem o canal, se inscrevam no canal, cliquem em gostei e ative o sininho para receber novos vídeos aí. Beleza? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.